que está ok, estão pagando fortunas, eles terceirizam a responsabilidade. Eles tiram, a partir do momento que eles colocam um técnico sem estudar planejamento, sem saber o que o cara pensa, sem fazer nada, eles ligam e falam, ó, você quer ganhar quanto? O cara fala X, eles pagam pro cara, mas não quer saber que tipo de jogador o cara quer, como é que o cara vai jogar, se ele vai se adaptar àquilo que o time tem, ou se vai pedir mais algum jogador importante. E aí eles dão o que o cara quer e, né, tiram o deles da reta, para usar o português bem claro. E isso, eles agora estão fazendo em euros e estão fazendo em dólar. Eles estão trazendo um monte de mulambada de fora que não serve para coisa nenhuma, que estão servindo para coisa nenhuma. Até cartola, né? Nós já falamos. O que o Boto fez que justificasse ele vir de lá de fora para fazer o que ele fez? Contratou um monte de jogador superfaturado. Superfaturado, não estou dizendo que ele roubou, não é isso? Estou dizendo que o jogador não valia o que se pagou por ele. Ou seja, muito além daquilo que o mercado poderia pagar por aquele jogador. Então pagou esse tipo de jogador. Então, você não vê nada. E agora os caras estão trazendo essa mulambada de fora. E aí inflaciona o mercado mesmo para os caras se terceirizarem, saírem fora do processo. Então, eles vão pagando alto e o cara assume todo o clube. O cara vira uma espécie de presidente do clube. E aí, facilmente, eles trocam de treinador porque a torcida pega no pé, porque pressiona. Eles, com a mesma facilidade que eles contratam por uma fortuna, eles demitem muitas vezes pagando, inclusive, fortunas. Isso chama-se falta de respeito pelo clube. Eles colocam qualquer pessoa para que a coisa saia da responsabilidade deles e depois eles pagam fortunas, tanto de salário como também para demitir os caras. Outro dia a gente mostrou aí, o São Paulo ganhou 100 milhões de rescisões nos clubes brasileiros, em 4 ou 5 times brasileiros. Ele recebeu um total de 100 milhões por rescisão. Não ganhou nada, zero. São Paulo não ganhou nada no futebol brasileiro. Aliás, não ganhou nada em lugar nenhum, ganhou no Chile, né, com a seleção chilena, mais nada. Ou seja, como é que se paga uma grana? E daqui a pouco ele aparece aí de novo, pode ter certeza. Então, tem esse sistema todo. E no caso do Cruzeiro, 2 meses de trabalho é piada, é brincadeira. Não é a primeira vez que o Pedrinho, ele está usando o dinheiro dele, é problema dele, Deus ajude. Mas não é a primeira vez... Flávio, Oi. Flávio, mas calma, né? O Pedrinho não decidiu nada. Isso é a notícia que se tem. Né? A notícia que se tem é que se o Tite não ganhar, ele pode ser demitido. Claro. E não seria a primeira vez que ele faria bobagem com o dinheiro que é... O Tite, ele chega no Cruzeiro, o Cruzeiro de mal a pior, o Cruzeiro lanterna do Campeonato Brasileiro, era pra estar só com 1 ponto, tá? Mas aí arrumou um penaltizinho lá contra o Mirassol, um pênalti mequetrefe, e aí o Cruzeiro conseguiu chegar a 2 pontos, mas mesmo assim, lá embaixo da tabela, só tá na frente do Vasco, se eu não me engano. E o Tite entra nessa final muito pressionado. Muito pressionado. Sabe por quê? A informação que eu tenho é que o Cruzeiro já ligou o radar no Felipe Luiz. Né? Tem toda essa vaidade em futebol. Porra, os caras pegaram o Leonardo Jardim, que saiu do Cruzeiro, Felipe Luiz em alta, livre no mercado. Já tem um radar ligado no Cruzeiro para o Felipe Luiz. Não sei se o Felipe Luiz aceitaria, tá? Velho Vamp. Felipe Luiz de bobeira no mercado. Flamengo pegou o treinador que saiu do Cruzeiro e alguns amigos meus cruzeirenses me mandaram mensagens revoltados. Caraca, eu tô revoltado com o Leonardo Jardim. Saiu do Cruzeiro com um discursozinho mentiroso. Todo mundo querendo que ele ficasse, ele foi pro Flamengo. E todos diziam, mas o Cruzeiro vai pegar o Felipe Luiz. Eu apurei, tem um radar ligado no clube pro Felipe Luiz. O Tite, hoje, ele tá na berlinda sim. Porque o começo de temporada foi muito ruim. Chegou na final do Mineiro, grandes bostas, né, gente? Porra, chegar na final do Mineiro, o Mineiro tem 2 clubes. E tem o América Mineiro, que o Galo pegou, que é um que pode dar dificuldade. Que foi o Galo que pegou. Agora, no Brasileiro tá muito mal. Foi mal também no Mineiro em jogos fáceis. Vamp, o Tite já merece esse radar ligado para um novo treinador? Você acha que realmente, se ele perder para o Galo a final, pode estar na berlinda ou não? Eu já falo há muito tempo que eu acho o Tite um técnico muito normal, Marcos André. A verdade é que, né, a torcida do Cruzeiro, o Tite não tem nem 2 meses de Cruzeiro, né, chegou e uma pressão muito grande em cima dele, a torcida sempre
xingando, tudo, teve um resultado, vai para a final. Acho até que o Cruzeiro é favorito, é um jogo só, é favorito a ganhar do Atlético Mineiro. O jogo vai ser no Mineirão, né? O Cruzeiro teve a melhor campanha. Mas a possibilidade, sim, se não ganhar o título, para deixar o Tite trabalhar em paz, aí ao longo do Campeonato Nacional, Copa do Brasil, Libertadores, eu acredito, sim, que se não ganhar o título mineiro, vai vir uma pressão muito grande e dificilmente o Pedrinho, que é o dono da SAF, e além de dono é torcedor pra caramba, e a pressão da torcida do Cruzeiro do jeito que tá, eu não duvido a demissão, não duvido. O que eu não acredito ainda, e não sei, é se o Felipe Luiz aceita já pegar logo um trabalho de cara. Porque ele tá dando sopa aí no mercado e seria uma inversão, né? Ah, o Flamengo não quis lá, a gente vai querer aqui com as mesmas condições de trabalho. Né? O Cruzeiro hoje, com a SAF, o dono lá botou dinheiro, organizou, tem o Gerson, que o Felipe Luiz já conhece bem, né? Jogado junto, e foi seu atleta no Flamengo. Tem o Caio Jorge, que ele queria, né? Que o Flamengo queria, pedido do Felipe Luiz. Jogadores interessantes ali. Fabrício Bruno, com quem ele já trabalhou e teve que liberar o Fabrício Bruno para seguir a carreira dele lá no Cruzeiro. Mas eu acho mais próximo disso tudo é o Cruzeiro não ganhar, os caras não segurar o Tite na segunda-feira e demitir após o jogo. Ganhou, comemora o título, Campeonato Mineiro, fica tranquilo. Tem time para não estar ali, concordo, não é time para estar ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É 4 rodadas. Mas, por exemplo, foi o Bruno que. Foi você, Bruno, que me falou que o Leonardo Jardim. Não, ontem, o Leonardo Jardim, no Cruzeiro, ele ficou dos últimos 14 jogos, ganhou 4. Sim. Temporada passada. Teve uma queda no final. Uma queda no final. Aí ainda me perguntaram, não foi outro lugar que eu estava. Me perguntou, mas se o Leonardo Jardim ficar no Flamengo 14 jogos e de 14 ganhar 4, eu digo, os caras mandam embora na hora, tá mandando o cara que foi campeão. Mandando embora o cara que ganhou tudo? 14 jogos, ganhar só 4, ele cai na hora, não chega nem em dezembro. Não, talvez não, eles gostam de mandar embora quem ganha. Já não fizeram com o Dorival também. Perder, talvez, que os caras que percam um pouquinho, né? Pode ser. Então, Tico, eu acredito nisso aí. Eu acredito nisso. Se não ganhar o título, eu acho que o Tite não segue no trabalhão. Eu também acho, tá? Eu também acho. Pela pressão. Pilhado, mas você acha que tá certo demitir um treinador com 2 meses de trabalho? Não. Não acho que tá certo. Eu não sou covarde. Porque todo mundo sabe que eu sou um crítico do trabalho do Tite. Mas não acho certo demitir com 2 meses. Não achei certo contratar. Aí sim, eu não contrataria o Tite pelos valores que ele foi contratado hoje em dia. Porque tem isso, tem treinador hoje no Brasil que não ganha nada há anos, que não faz bom trabalho há anos e que é contratado por uma fortuna. É assim, é inacreditável. Quando que os clubes vão chegar para alguns treinadores, não é só o Tite não, tá? Alguns treinadores, que todo treinador hoje no Brasil que pega um time grande, vamos pegar aí, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Bahia, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e os de São Paulo, tá? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, tá? Nesses clubes. Todo treinador que chega, galera, chega para ganhar pelo menos mais de 700 mil por mês. Isso porque eu não posso falar todos, mas a grande maioria é mais de 1,5 milhão por mês. A grande maioria. E muitos deles, treinadores, que o dirigente devia falar assim, vem cá, tu não tem vergonha de me pedir um valor como esse, não? Você não ganha nada há anos. Você não ganha título. Você não faz time jogar bem há anos. O que eu tenho que te pagar aqui é o que se pagava há pouco tempo. É 200, é 300 mil por mês, que já tá ótimo. Agora, inflacionaram muito esse mercado. Muito. O Bruno fala, né, do mercado inflacionado de jogador. De treinador, eu acho pior ainda. Porque, tipo assim, é muito treinador muito normal que pede uma fortuna. E o pior, os clubes pagam. Eles pagam o que pedem. Então, não falo só do Tite, tá? Falo da grande maioria.
de treinadores aí do futebol brasileiro. Agora, se eu fosse o Cruzeiro, para mim o erro do Cruzeiro foi ter contratado o Tite. Não acho um bom treinador hoje em dia. Agora, 2 meses de trabalho já demitir, aí também mostra que não tem planejamento. Flávio Prado, eu sei que você discorda de mim, você e o Bruno, eu quero até escutar vocês gostam do trabalho do Tite, eu não, eu acho ruim há muito tempo, mas o negócio que o Bruno sempre fala é esse mercado inflacionado, são valores exorbitantes para tudo que é profissional, e outra, é a falta de planejamento. Como é que o clube contrata o cara e já demite em 2 meses? Tem os dois lados. Então, Pilhado, aí é uma coisa muito séria pra gente falar, porque além do que você falou que tá ok, estão pagando fortunas, eles terceirizam a responsabilidade. Eles tiram, a partir do momento que eles colocam um técnico sem estudar planejamento, sem saber o que o cara pensa, sem fazer nada, eles ligam e falam, ó, você quer ganhar quanto? O cara fala X, eles pagam pro cara, mas não quer saber que tipo de jogador o cara quer, como é que o cara vai jogar, se ele vai se adaptar àquilo que o time tem, ou se vai pedir mais algum jogador importante. E aí eles dão o que o cara quer e, né, tiram o deles da reta, para usar o português bem claro. E isso eles agora estão fazendo em euros e estão fazendo em dólar. Eles estão trazendo um monte de mulambada de fora que não serve para coisa nenhuma, que estão servindo para coisa nenhuma. Até cartola, né? Nós já falamos. O que o Boto fez que justificasse ele vir de lá de fora para fazer o que ele fez? Contratou um monte de jogador superfaturado. Superfaturado, não estou dizendo que ele roubou, não é isso. Estou dizendo que o jogador não valia o que se pagou por ele. Ou seja, muito além daquilo que o mercado poderia pagar por aquele jogador. Então pagou esse tipo de jogador. Então, você não vê nada. E agora os caras estão trazendo essa mulambada de fora. E aí inflaciona o mercado mesmo para os caras se terceirizarem, saírem fora do processo. Então, eles vão pagando alto e o cara assume todo o clube. O cara vira uma espécie de presidente do clube. E aí, facilmente, eles trocam de treinador porque a torcida pega no pé, porque pressiona. Eles, com a mesma facilidade que eles contratam por uma fortuna, eles demitem muitas vezes pagando, inclusive, fortunas. Isso chama-se falta de respeito pelo clube. Eles colocam qualquer pessoa para que a coisa saia da responsabilidade deles e depois eles pagam fortunas, tanto de salário como também para demitir os caras. Outro dia a gente mostrou aí, o São Paulo ganhou 100 milhões de rescisões nos clubes brasileiros, em 4 ou 5 times brasileiros. Ele recebeu um total de 100 milhões por rescisão. Não ganhou nada, zero. São Paulo não ganhou nada no futebol brasileiro. Aliás, não ganhou nada em lugar nenhum, ganhou no Chile, né, com a seleção chilena, mais nada. Ou seja, como é que se paga uma grana? E daqui a pouco ele aparece aí de novo, pode ter certeza. Então, tem esse sistema todo. E no caso do Cruzeiro, 2 meses de trabalho é piada, é brincadeira. Não é a primeira vez que o Pedrinho, ele está usando o dinheiro dele, é problema dele, Deus ajude. Mas não é a primeira vez... Flávio, Oi. Flávio, mas calma, né? O Pedrinho não decidiu nada. Isso é a notícia que se tem. Né? A notícia que se tem é que se o Tite não ganhar, ele pode ser demitido. Claro, e não seria a primeira vez que ele faria bobagem com o dinheiro que é dele. Felizmente é dinheiro dele. Por isso que eu sou a favor da SAF, pelo menos ele está gastando o que é dele. Mas não seria a primeira vez. Não esqueçamos da contratação do Dudu, não esqueçamos da contratação do Gabigol, não esqueçamos daquela pressão em cima do técnico, do Fernando, que depois foi para o Bragantino. Uma série de situações de trocar de técnico com muita facilidade. Enfim, e agora, se isso realmente acontecer, será o fim da picada, né? Mau uso do dinheiro. Felizmente, o dinheiro é dele, não é do Cruzeiro. Bruno. O Tite, de verdade, ele dirigiu, assim, ele tem o Campeonato Mineiro, que, ok, tá na final, e ele dirigiu o Cruzeiro em 4 jogos, de verdade, que o time não foi bem, né, no Campeonato Brasileiro. Mas são 4 jogos, né? 2 empates e 2 derrotas. Contra o Corinthians, acho até que foi o jogo melhorzinho ali do Cruzeiro. Como poderia ter vencido o jogo, aí teve a expulsão do William, tomou o gol de empate e acabou perdendo 2 pontos. Contra o Mirassol também arrumou um ponto e poderia ter perdido. Então o início de Brasileiro é muito ruim, mas até agora é isso, que no Mineiro, bem ou mal, ele fez o que tinha que fazer. Chegou na final, fez a melhor campanha do campeonato, perdeu alguns jogos para time pequeno, mas com um time reserva, e tá aí, tá na decisão com o Atlético, que é o que tinha que fazer. Então, no Mineiro ele fez, ok. Aí tem uma questão que é muito... entra em tudo isso que vocês falaram aqui sobre como trabalham aqui no futebol brasileiro. E esses altos salários
os treinadores, para os jogadores, para todo mundo, esses valores muito altos. Que tem muito a ver com isso mesmo, de jogar, eu pago uma fortuna para esse cara, ele tem que resolver. E aí também gera toda a pressão externa de torcida, de imprensa em cima daquele cara que está ali, porque ele ganha muito dinheiro, então ele tem que entregar ele tem que entregar muito porque ele ganha muito dinheiro. Aí o dirigente se exime, estou dando muito dinheiro para esse cara, e aí se der errado é problema dele, é ele que se vire.